Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana, ela nos dá uma verdadeira catequese sobre a Eucaristia. E quando nós falamos de Eucaristia, nós falamos de partilha. É Jesus que parte o pão para conosco. E se Ele parte o pão para conosco, Ele nos convida a nós também a entendermos este gesto. Se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus, Ele está sempre caminhando. Hoje inicia dizendo que Ele se retirou para o outro lado do mar, da região da Galileia, também chamado de Tiberíades. Ele está sempre de um lado para o outro, cruzando pelos povoados, por pessoas, e é neste seu caminhar que Ele vai lapidando, que Ele vai ensinando os seus discípulos, mostrando também a nós nos dias de hoje, se nós queremos participar da escola de Jesus, nós devemos também nos propormos a caminharmos com Ele. E Jesus, ao se retirar para esse outro lado do mar, Ele percebeu que era uma multidão de pessoas famintas, que tinham fome, não só a fome do alimento material, mas a fome de paz, de justiça, a fome de vida, de dignidade. E Jesus, diante da necessidade dessas pessoas, Ele sabia muito bem o que ia fazer, conforme nos diz o Evangelho de São João, que acabamos de ouvir. Mas Ele provoca os discípulos, como se Ele quisesse testar os seus, para ver, escuta, vocês aprenderam até hoje alguma coisa comigo? Por isso Jesus, como diz o Evangelho de São João, para pô-lo à prova, Jesus perguntou: onde vamos encontrar comida para tanta gente? Os discípulos procuram encontrar soluções imediatas. André e Felipe procuram dar uma resposta. Um deles diz: mas nem 200 moedas de prata bastaria para nós darmos um pedacinho de pão a cada uma dessas pessoas. Uma moeda de prata equivaleria a uma jornada de trabalho. Como se ele dissesse: olha, nem eu trabalhando meio ano vou conseguir dar um pedacinho para este povo. Um outro discípulo que aí está, Felipe, diz: temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus toma consigo esses 5 pães e 2 peixes e diz que Ele abençoou, mandou as pessoas se sentar e pediu que os discípulos o distribuíssem. E qual foi o resultado desta ação de Jesus? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E o que Jesus mandou fazer com as sobras? Recolher. Os problemas ainda continuam vigentes no meio de nós. Ainda hoje há pessoas com fome. Fome do pão material, fome de paz, de saúde, de amor, fome de perdão. E onde é que nós vamos buscar soluções para esses problemas hoje? Esta é a grande pergunta que nós devemos nos fazer. E nesse gesto de Jesus, Jesus nos deixa 3 lições práticas se nós queremos encontrar a solução para os problemas. Primeiro, a partilha. A partilha não do muito que se tem, que alguém possa imaginar, mas do pouco, a partir do pouco, a partir daquilo que é lhe confiado a você, os 5 pães e 2 peixes. Segundo, quando Jesus pede para que as pessoas se sentem, Ele está nos ensinando nos dando uma outra lição,
que sem organização nada se faz. Primeiro, a partilha, a organização, e no final ele mandou fazer o quê? Recolher os pedaços que evitar o desperdício. Temos consciência hoje de que aquilo que sobra das nossas mesas daria para saciar a fome desse 1% que hoje falta em suas mesas. Ainda hoje há pessoas no mundo que dizem que precisa produzir mais para matar a fome. Não. O que o mundo precisa encontrar hoje é estratégias e meios para que esses alimentos possam chegar na mesa de todos. Comida tem. O que não temos ainda no mundo é aquilo que o Evangelho nos propõe. Então essas três coisas é fundamental: a partilha, a organização e evitar o desperdício. Mas diante do mundo em que vivemos, onde buscar solução para tudo isso? Os discípulos queriam buscar aonde? Fora. No meio deles não tinha solução. Assim é na vida nossa também hoje. Quantas pessoas dizem assim, me corrija se o padre está errado: ah, se eu tivesse uma condição melhor, eu iria ajudar tanta gente. Ah, se eu acertasse na loteria, garanto que eu resolveria. Parece que a solução dos problemas está em coisas mirabolantes. Jesus, no Evangelho de hoje, ele encontrou a solução aonde? No meio das pessoas. Ali estava o pouquinho, mas que nas mãos de Deus se torna o bastante para solucionar os problemas. Assim é na vida de cada um de nós também. Isso acontece diariamente, quer nas nossas instituições, quer a nível de município também. Quantas pessoas que ainda hoje acham que para resolver o problema do município tem que vir um salvador da pátria. Ah, agora vai vir um prefeito tal que vai resolver tudo. Dizem isso também na igreja. Ah, se o padre for bom, ele resolve tudo, numa semana. A gente quer delegar muitas vezes funções, ações que são nossas, que é da minha responsabilidade. Podemos ver isso a nível de município também. Pode entrar quem for, mas se não tiver a participação e a colaboração de todos, não resolve as coisas. A cidade não fica limpa, as coisas não acontecem, se as pessoas não estiverem enganjadas e buscar soluções aqui. Tivemos a experiência recentemente dessa tragédia toda da enchente. Logo as pessoas diziam assim: ah, se não vier recurso de fora não vamos conseguir. Aos pouquinhos as pessoas foram se organizando, foram se ajudando. Onde estava a solução? No meio das pessoas, com a participação, com a colaboração, com a ajuda, com o pouquinho de muitos, se conseguiu saciar a fome e atender às necessidades mais básicas dessas pessoas. Aqueles que jogam a responsabilidade aos outros querem continuar seguindo com os braços cruzados, querem se eximir das responsabilidades que é sua, que é minha. Jesus, ele joga essa responsabilidade para saciar a fome da multidão com os discípulos. O Evangelho de São Marcos vai ser mais duro. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: dai-lhes vós mesmo de comer. Eu ensinei vocês? Ou será que vocês não aprenderam até hoje? Diante de tudo aquilo que vocês escutaram, ele diz aos discípulos, em outras palavras, é claro, não conseguiram compreender e entender? Assim é na vida de cada um de nós. A solução de muitos problemas está lá em casa.
está entre nós. E a grande pergunta que nós devemos nos fazer hoje: o que eu estou fazendo com meus 5 pães e 2 peixes que Deus confiou a mim? Pouquinho, insignificante. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade de partilhar e dividir com os outros, ou eu me fecho em mim mesmo e digo: isso é meu, isso não lhe pertence? E saber que Jesus, quando nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso, Ele ensinou a nós dizermos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dai a todos, não somente a mim, mas a todos. É a responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Ainda hoje há pessoas famintas, com sede, e nós, o que estamos fazendo? O Evangelho de hoje nos desafia e nos mostra que essas 3 coisas devem estar presentes na vida de cada um de nós: a partilha, a organização e evitar o desperdício. E quando a gente fala de desperdício, não é só de bens materiais, é o desperdício também do nosso tempo. Há tantas pessoas desocupadas e que, quando desafiadas, elas dizem o quê? Não tenho tempo. Por isso que dizem: nunca pergunta, nunca peça para alguém que não tem nada que fazer. Peça a alguém que esteja ocupada, que ela vai encontrar um tempinho. Então nós nos perguntarmos também: o que estamos fazendo com o nosso tempo? E a vida, ela cruza tão depressa. Passa semanas, passa meses, 2024 já se foi, passamos da metade. Então nós perguntar: urge hoje. Não sejamos nós também pessoas que acreditamos que para resolver certas soluções, as coisas não estão no meio de nós. Estão sim. Basta nós nos esforçarmos, basta nós nos arregaçarmos as mangas e termos um pouquinho mais de coragem e empenho e lutar para que o mundo em que nós vivemos, a sociedade, seja melhor. E para ela ser melhor, essa responsabilidade deve recair sobre cada um de nós. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao bom Deus que abençoe o nosso município, os nossos municípios. Estamos diante de um pleito eleitoral. Vamos escolher, vamos votar conscientes, para que nós possamos ter um município cada vez melhor. Temos no meio de nós pessoas capazes. Basta nós darmos um voto de confiança, acreditar e não só delegar funções, participarmos também. A administração desse município não recai sobre o prefeito e vereadores, recai sobre cada um de nós. Todos nós temos uma parcela de contribuição para tornar esse município belo como ele é. Mas para manter belo, nós precisamos nos esforçar cada vez mais. E com a nossa participação, a nossa colaboração, e com os 5 pães e 2 peixes que cada um de nós tem nas mãos, se colocarmos a serviço de todos, nós nos tornamos aquilo que Jesus Cristo quer e espera de cada um de nós. Um sentimento, algo que é característica de todo cristão: a partilha e a comunhão. Por isso, logo mais, vamos nos aproximar da mesa do altar, para que esta Eucaristia encontre em nós e em nosso coração reflexo daquilo que nós buscamos. Que Maria, nossa mãe, ajude-nos a entender e compreender aquilo que Jesus Cristo quer e espera de cada um de nós. Que assim seja. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade, Padre Saulo, desejar os parabéns a todos os munícipes aqui de Nova Palma pelos 64 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. Agradecer
a todas as pessoas que têm colaborado com o nosso município, agradecer às pessoas que se dispuseram a colaborar justamente neste ano onde nós tivemos a maior enchente já vista no Rio Grande do Sul. Agradecer o Conselho Paroquial, a todas as pessoas que abriram suas portas, atenderam a muitas e muitas pessoas que naquele momento necessitavam. A todos vocês que trabalham pelo nosso município, e hoje tivemos um exemplo e a honra de convidar o Sr. Ivani Sante para trazer a bandeira do município, homenageando aqui os nossos funcionários públicos e os ex-funcionários. Agradecer a parceria Valsenir Giovelli e desejar principalmente aos nossos futuros administradores que tenham sabedoria para fazer a partilha, que tenham muita coragem para continuar tocando o nosso município. Meu muito obrigado pela oportunidade.